Salve galera bonita que tá vendo aí mais uma videoaula nossa para pegar agora o fim dos gregos, a decadência dos gregos. Na verdade, os gregos perderam para os gregos, é isso que a gente vai ver agora. Só que antes deles fazerem essas batalhas, num período que a gente vai chamar de período clássico da história dos gregos, tiveram alguns confrontos. Vocês se lembram dos persas? Os persas entraram nos conflitos tensos com os gregos. Vocês se lembram de Atenas, que era uma sociedade mais intelectualizada? Vocês se lembram de Esparta, que era uma sociedade mais da briga, mais militarizada? E se os dois se unirem? É isso que a gente vai ver agora. Mas e se os dois lutarem com o outro? Não perca nossa aula de agora, gente. Valeu, acompanha aí. Período clássico, o período que praticamente vai levar ao fim desses povos tão famosos que são os gregos, né? Vai do século V ao século IV antes de Cristo. Bem, para a gente entender o período clássico, a gente tem que marcar que há um período de conflitos, de lutas, guerras, bastante combates. Foi um período de violentas lutas, a princípio contra os persas. Esse primeiro momento a gente vai dar o nome de guerras médicas. Por que médicas? Porque os persas eram também conhecidos como medos. Por isso, guerras médicas. Se vocês se recordarem, os persas eles tinham uma política de invasão e de ocupação de outros territórios. Inclusive, os persas tinham uma prática religiosa de tentar dominar outros povos para subordiná-los e acabar assim com as guerras. Fazer guerras para acabar com guerras. Não é à toa que diversos reis, né, imperadores aqui, como Ciro, Dario, Xerxes, entre outros, vão expandir tanto o território. Bem, e eles, depois de dominar praticamente quase toda a região aqui do Oriente Médio e Oriente mais distante, eles vão chegar nesta região. E eles vão invadir, vão ocupar essa parte aqui que pertencia à região grega. Lembrando que a Grécia não era um território só, mas vários territórios. E assim que eles chegam na cidade de Mileto, a Grécia percebe que há um risco, que há uma ameaça que está perto. Dario, no ano 490, com cerca de 50 mil homens, começa a ocupar todo esse território. Pois bem, os gregos não tinham tudo isso de homens para poder lutar contra os persas. Foi aí que Atenas mesmo tenta pedir ajuda para Esparta, que vivia aqui nessa região, porém não teve tanto sucesso. O que eles fizeram então? Começaram um treinamento para tentar lutar aqui, nessa região chamado Maratona. Essa batalha vai ser decisiva, onde que os atenienses, com várias estratégias, vão encarar aqui os 50 mil homens de Dario I. Só que antes de sair de Atenas, vejam que está pertinho, é cerca de 42 quilômetros de distância, os chefes de Atenas disseram: se nós não voltarmos em um determinado tempo, coloquem fogo na cidade, peguem as mulheres e crianças e saiam da cidade. Pois bem, os persas entraram, invadiram essa região aqui de Maratona, e mesmo com metade dos homens, os atenienses conseguiram vencer os persas pelas suas estratégias. Só que já estava quase dando o prazo que tinha sido pedido para que a população ateniense fugisse. Foi aí que Fidípides era um corredor, foi chamado e pediram para ele, né, Milcíades, que era o chefe dos atenienses, pediu para ele correr os 42 quilômetros até chegar a Atenas e avisar que eles tinham vencido. Ele correu os 42 quilômetros, chegou até os atenienses e disse: alegrai-vos, atenienses, nós vencemos.
Diz a história que depois disso ele cai morto de tanto ter corrido. Essa história, lenda ou não, mas mostra uma primeira vitória que os atenienses tiveram contra os persas. E até hoje, 42 quilômetros é o que se corre em uma maratona, uma modalidade esportiva. Inclusive, é a última modalidade esportiva de uma Olimpíada. Depois disso, os persas, não satisfeitos com a situação, eles preparam uma nova arrancada, mas agora não mais por mar, e sim por terra. Xerxes, filho de Dario, monta um exército com 5 vezes mais do que o anterior. E ele vai rumo a Atenas. A intenção dele, o objetivo, dominar Atenas. Foi aí que, mais uma vez, Atenas se organiza e vê que era necessário fazer uma aliança com as polis de um modo geral. E Esparta, mais uma vez, não quer participar. Por quê? Eles estavam em momentos festivos, religiosos, e não queriam entrar em conflito, dizendo que esse não era um problema de Esparta, mas um problema dos atenienses. Desses grupos, apenas 300 espartanos aceitaram ir e combater. E eles foram até uma região chamada Termópilas. Esse local é um desfiladeiro. Vejam, qual foi a atitude desses 300 espartanos? Impedir o avanço e retardar para que Atenas pudesse se organizar contra os persas. Na verdade, o filme 300 ficou muito famoso por mostrar esses homens espartanos que lutaram e defenderam o território. Na verdade, foram muitos mais homens. Acontece que foram 300 espartanos e mais um grupo grande de outras polis que também estavam aqui. Mas, gente, não chegava a 10% do que eram os persas na época. Nesse confronto, eles escolheram esse local por ser um local de difícil acesso. Assim, eles venceriam não pela quantidade de homens, mas como poucos conseguiriam passar por aqui, os números ficariam mais próximos. Não dava para passar 250 mil ao mesmo tempo, mas passaria 2.000. E isso daria uma vantagem para os espartanos aqui nesse momento. Bem, mesmo assim, eles prepararam o terreno, se prepararam para o local, treinaram em forma de falanges e foram. Ao total, como eu disse para vocês, eram cerca de 7.000 de outras polis e cerca de 300 espartanos. O filme retrata apenas os 300 espartanos, não mostra tanto os outros 7.000 aqui. Bem, e como foi essa famosa batalha das Termópilas? Segundo os relatos, os persas enviaram inclusive mensageiros para que tentasse negociar e que o rei Leônidas aceitasse Xerxes como seu rei e ficasse do lado deles. Segundo a tradição, diz que o mensageiro teria dito para ele se render, dizendo: rende-te e entrega tuas armas. E o Leônidas teria respondido: você quer nossas armas? Vem buscar. Ou seja, o chefe Leônidas realmente encarou aqui junto com os 300 e os outros que estavam lá. A resposta, gente, que veio para os espartanos foi a seguinte: que eles iriam mandar uma chuva de flechas tão grande, que iria cobrir o sol. A resposta que um dos soldados deu foi: muito bem, lutaremos na sombra então. Ou seja, por mais que seja mito, por mais que tenha muito romance, mas mostra essa garra do povo espartano aqui, que encara de frente toda a superioridade persa, que apesar de ser muito grande, tem um detalhe. Os persas, de um modo geral, eles eram escravos ou pessoas que estavam
vendendo o seu trabalho para os persas. Já os gregos lutavam por quê? Porque eles foram treinados para isso. E isso vai dar uma diferença muito grande. Mesmo assim, a superioridade numérica era muito grande. E a batalha ficou por muito tempo nessa região das Termópilas. Até que um espartano chamado Efíotes, no filme tratado de uma forma errada, porque uma pessoa com problemas físicos nem sobreviveria, né? Mas ele quis dizer que seria um espartano inferior aqui no filme. Teria traído Leônidas e contado um outro caminho para o rei Xerxes, esperando benefícios, obviamente benefícios que não receberam. Bem, com isso, cercado pelos inimigos, o rei Leônidas teria pedido para todos aqueles que não fossem espartanos, porque um espartano nunca bate em retirada, pediu para que os outros retornassem e avisassem Atenas que os persas iriam passar. Mesmo assim, os espartanos morreram em combate. A consequência disso foi, primeiro, Xerxes se viu enfraquecido, porque percebeu que o seu exército não era tão poderoso assim. Mas mesmo assim eles passaram. E, por outro lado, isso atrasou e ajudou até certo ponto que os atenienses se organizassem. Essa organização vai culminar na Batalha de Salamina, que nada mais foi do que uma batalha marítima. Vejam, essa região, chamada de Salamina, foi armada para que os persas viessem para cá. Essas nós vamos chamar de Segundas Guerras Médicas. Temístocles era um dos guerreiros que teria montado uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ele criou um cara que iria trair os gregos. É isso mesmo. Ele inventou um cara, ele escolheu um dos parceiros, falou assim, você vai lá e vai dizer que nós estamos encurralados aqui e que aqui vai ser mais fácil para poder derrotar os gregos. Na verdade, os gregos estavam preparados. Xerxes caiu nessa história, colocou seus barquinhos aqui e foram completamente arrasados pelos gregos, pelos atenienses. Um detalhe importante, que nessa batalha também os espartanos ajudaram. E isso beneficiou e muito nessas batalhas. Uma última batalha foi em Plateia, onde que definitivamente os persas foram varridos do mapa. Com isso, os gregos venciam os persas, se unindo pela primeira vez. Viram? A união faz a força. E nesse caso, Esparta e Atenas e as outras polis juntas seriam muito mais fortes. E foi o que aconteceu. Eles se uniram, conseguiram expulsar os persas, conseguiram aí ter uma vitória muito significativa e fez pensar uma coisa. E se eles voltarem? E se tiverem outro ataque? Será que não seria interessante eles montarem uma liga para se unir? Uma espécie de Liga da Justiça? Uma Liga das Polis? Depois das guerras médicas, isso vai passar por eles e eles vão se organizar. Mas será que deu certo? Vamos dar uma olhadinha aí? Como é que foi essa união logo depois das guerras médicas? Acompanhe comigo. Unidos, então, agora as polis começam a pensar, quem sabe, numa questão mais coletiva. É aí que eles vão formar o que a gente vai chamar de Liga. Liga, uma união. A Liga de Delos. O que era a Liga de Delos? A Liga de Delos, organizada por Atenas, né? Sempre aquele Atenas mais intelectualizado aí, depois dessas guerras, pensa em juntar todos as polis e assim guardar suas riquezas numa ilha. Essa ilhinha aqui, ó, Delos. Seria a ilha de Apolo, seria uma ilha sagrada para eles. Então, vamos juntar as riquezas aqui nessa ilha para que, se por um acaso nós tivermos outros conflitos,
consequentemente, a gente já tem tudo organizado. Então, cada polis deveria contribuir doando soldados, navios, armas, riquezas e tudo cuidada e armazenada por Atenas. Bem, até aí, tudo bem. Foi feito. As diversas polis se organizaram, se juntaram e mandaram suas riquezas aqui. Uma espécie de um banco. Vai que precise. Tudo ia muito bem, até que Atenas, que estava cuidando, que até então tinha sido arrasada, né, tinha sido destruída, os persas chegaram a invadir, pôr fogo na região, até que Atenas começou a se reorganizar muito, se embelezar. Ixi, da onde vinha toda essa riqueza para construir um templo desse tamanho? Olha a estátua de Pala Atena. Olha como seria Atenas, provavelmente na região. Ela se desenvolvia muito. Da onde estava vindo esse dinheiro? Um dos líderes, Péricles, teria provavelmente usado parte do dinheiro da Liga para reconstruir Atenas. Atenas que se torna muito maior, muito mais poderosa. Só que a construção do Partenon, famoso, não teria sido com verbas somente de Atenas, mas teria sido verba também da Liga de Delos. Aí não dá, né? Aí não dá. Porque isso vai gerar um conflito, principalmente com quem? Lógico, Esparta. E Esparta, então, vendo esse crescimento de Atenas, vai sair da Liga de Delos e vai formar uma liga própria, a Liga do Peloponeso. Com isso, a Esparta, que já não ia muito com a cara de Atenas, e vendo as outras cidades se aliando a Atenas, colocando a democracia nessas cidades, Esparta teria dito: aqui não, na minha região não. E aí, gente, nós temos então a formação de duas ligas. Uma liga do Peloponeso e uma liga de Delos. Ou seja, as cidades que tinham se unido voltam a ser rivais. Olha aqui, vocês conseguem ver as aliadas de Atenas. Em verde, as aliadas de Esparta. E tinha territórios que eram mais neutros, que não queria confusão nem com um, nem com o outro. Bem, nisso tudo tinha uma cidade em especial. Corinto. Digamos assim, era a terceira principal polis. E ela era aliada de Esparta. Mas ela também era marítima e tinha uma concorrência forte com Atenas. O que Corinto começa a fazer? Corinto começa a dominar algumas regiões, em especial uma região chamada Córcira. Córcira, que era aliada de Atenas. Como Corinto invade a Córcira, Atenas entra em guerra contra Corinto, porque mexeu com a amiga dela. Como Atenas entra em guerra contra Corinto, Esparta, que era amiga de Corinto, declara guerra contra quem? Contra Atenas. Vejam, esse conflito vai causar o que nós vamos chamar de guerras do Peloponeso. Uma guerra que não é contra Atenas e Esparta. É uma guerra entre todas as polis aliadas de Atenas contra todas as polis aliadas de Esparta. Gente, dá para ter noção do que vai acontecer? Essa guerra vai durar cerca de 28 anos. E os atenienses saem derrotados. Mesmo os espartanos tendo saído vitoriosos, teve consequências drásticas. A supremacia, o grande poder de Esparta durou pouco tempo, porque aconteceram duas coisas muito sérias. Primeiro, uma guerra leva à diminuição de recursos, à diminuição da agricultura. E teve uma peste, uma pandemia na época, que acabou dizimando mais ainda a população. Foi aí que uma
Outra polis chamada de Tebas aproveitou esse enfraquecimento de Esparta e de Atenas e combate também e tenta dominar a região. Esse confronto entre as cidades gregas vai levar ao fim das cidades gregas. A gente pode dizer que a Grécia se destruiu porque não eram unidos. E eles, como estavam enfraquecidos, eles ficaram um alvo muito fácil para um inimigo que vinha de fora. Esse inimigo se chamava Macedônia. Com isso, com a dominação dos macedônios, nós temos o fim de um período que a gente chama de Era Grega, mundo grego. Era o fim das polis gregas e o domínio de um novo povo chamado Macedônia. A união leva a força, mas a desunião leva a destruição também. Esse conflito entre as polis, no final, por conta desses diversos fatores, vai fazer com que o mundo grego praticamente acabe. Mas e as ideias dos gregos? Será que vão se acabar? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o povo, uma coisa são as pessoas, as cidades. Mas e as ideologias? As ideias de democracia, de filosofia, de arte, de cultura, de poema e tudo mais. Será que vai continuar? Você só vai entender isso se você entender o que vem agora. Você vai entender por que as ideias do mundo grego continuam. Acabaram-se as polis, mas continuam as ideias. Acompanhe para você ver por quê. Perante, então, esse novo grupo, os macedônios, era um povo que vivia mais ao norte da região da Grécia, vão ter várias guerras. Né? Os gregos ainda vão tentar evitar os conflitos, mas Felipe II, que era o grande rei dos macedônios, vai destruir, passar por cima de cidades como Atenas, Tebas, foram totalmente derrotados e toda a Grécia passa a ser controlada por esse povo, pelos macedônios. Os macedônios estavam ganhando muita força, a ponto, inclusive, de ter tudo o que os persas tinham conquistado, os macedônios também vão conquistar com uma política expansionista, ou seja, de domínio de territórios. Começa com Felipe II, mas o grande nome que você tem que saber é Alexandre. Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Alexandre que vai dominar um território maior que o dos persas. Porque vejam, além de dominar tudo que já era dos persas, ele ainda domina o que era dos gregos. Então nós vamos ter aqui um dos maiores impérios do mundo, o Império Macedônio. Com isso, gente, com essa dominação aí de Alexandre o Grande, nós vamos ter um período diferente da história. Acaba o período da história clássica dos gregos e entra um período que a gente chama de período helenístico. Que era o quê? O que é helenístico? Lembra que eles eram chamados e conhecidos como helenos? A Hélade? Pois bem, o Alexandre, ele vai usar a mesma política dos persas, de alianças, respeito às culturas. Ele mesmo chegou a se casar com uma princesa persa. E o mais interessante, gente, é que o Alexandre, ele era muito, muito fã da cultura grega. Para você ter uma ideia, olha quem foi o professor do Alexandre, o grande filósofo Aristóteles. Aristóteles era o professor de Alexandre. Com 20 anos de idade, ele já era um grande general. E ele, depois da morte do pai, provavelmente o pai foi assassinado também, ele começa essa política de expansão, e não só de expansão do território, mas da cultura grega, cultura que ele gostava, cultura que ele concordava, cultura que ele aprendeu.
É por isso que a cultura grega não morre. É por isso que a cultura grega, apesar dos gregos terem sido derrotados, vai permanecer. Por conta de Alexandre, nesse período que a gente chama de período helenístico. Mas os macedônios não vão durar muito tempo. Alexandre morre com 31 anos, 33 anos aproximadamente. Morre, provavelmente há uma dúvida muito grande do motivo da morte, mas muitos acreditam que ele morreu pela picada de um inseto. Provavelmente uma malária, uma febre amarela, alguma coisa assim. E ele expandiu essa cultura e ele fez o quê? Depois das suas conquistas, quando ele morre, ele não deixou muito bem claro quem iria sucedê-lo. Ele não tinha filhos. Né? Na verdade, ele vai causar um certo conflito nas disputas territoriais. O que ele vai fazer é morrer e deixar para que os seus generais organizassem o território. E os generais vão dividir entre si esses territórios. Territórios esses que não vão durar muito tempo, porque uma nova força surgia, os romanos. Esses também vão ter uma importância muito grande e um domínio muito grande na história. Fazer coisas bonitas foi algo que os antigos gregos fizeram de melhor. Isso é porque adoravam a beleza, então queriam rodear-se de coisas belas. Por isso, os antigos gregos tornaram-se artesãos magníficos e construtores que criaram obras fantásticas que admiramos até hoje. Os antigos gregos foram os melhores artistas que o mundo já viu. A arte da Grécia Antiga é conhecida como arte clássica. Essa forma de expressar a beleza tem sido tomada como fonte de inspiração para muitas culturas ao longo da história. Primeiro, os romanos. E mais tarde, os artistas do Renascimento. Você lembra de Leonardo da Vinci? Ele pintou a Mona Lisa. Mesmo os pintores modernos têm olhado para os gregos antigos como fonte de inspiração. As famosas esculturas gregas não retratam ninguém em particular, mas são um reflexo do ideal de beleza humana na época. As estátuas são tão belas, tão bem feitas, que apenas um pequeno grupo de escultores ao longo da história, e mesmo nos dias de hoje, foi capaz de reproduzir a qualidade técnica dos gregos. Os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas eram uma grande celebração que reunia representantes de todas as cidades gregas. E enquanto esse evento se realizava, as guerras ficavam proibidas. As Olimpíadas eram tão importantes que interrompiam qualquer tipo de conflito entre os povos gregos durante os Jogos. Bem-vindos mais uma vez aos Jogos Olímpicos. A cada 4 anos, esse espetáculo esportivo é trazido a você por Zeus e divindade homenageada nos Jogos deste ano. Bem, amigos, fãs do esporte, já acompanhamos as competições anteriores, mas hoje trazemos a você o evento mais esperado dos Jogos, o pentatlo. 5 modalidades: corrida, salto, lançamento de disco, lançamento de dardo e luta. Para o homem não havia melhor forma de impressionar uma mulher do que ganhar essa prova, já que ela combinava todas as virtudes físicas e morais. Claro que vocês devem estar pensando que quem ganhava essa árdua competição recebia um troféu e muito dinheiro, como os atletas de hoje. Mas não era bem assim. O vencedor recebia uma coroa de louros. Mas os gregos antigos não estavam no esporte pelo dinheiro. O que interessava a eles era a glória. E nada melhor do que receber a coroa de louros. Essa coroa é um presente dos deuses do Olimpo, patrocinadores orgulhosos dos Jogos Olímpicos. Os deuses do Olimpo. Os gregos tinham deuses e deusas para quase tudo na vida. A guerra. Vamos derrotar todos! O amor. Adoro quando você escreve poemas. A família. Te espero para jantar, amor. E a sabedoria, entre outros. Mas havia um deus que governava todos os outros deuses. Era Zeus. Havia 12 deuses principais e todos moravam juntos em um palácio enorme em cima do Monte Olimpo. Um lugar tão alto e tão íngreme que nenhum mortal conseguia escalar.
O Palácio do Olimpo tinha todos os luxos que você pode imaginar. Muitos quartos, um zoológico para os animais sagrados, salas de armas, cozinhas e salas de jantar. Mas o lugar mais importante era o imponente salão, onde todos os deuses se reuniam para debater os problemas dos homens. Como, por exemplo, Quem nós vamos premiar hoje? Ou ainda melhor, quem nós vamos castigar hoje? os deuses gregos eram muito parecidos com os humanos. Sentiam ódio, inveja, sentiam dor em guerras e combates e, principalmente, apaixonavam-se. E trazendo ao mundo muitos filhos que se tornavam deuses ou semideuses. Mas havia características que diferenciavam os deuses dos humanos. Os deuses eram imortais e tinham muitos poderes. Além disso, podiam controlar com as próprias mãos o destino de cada ser humano na Terra. Filosofia. Os gregos adoravam pensar sobre o mundo que os rodeava. Matemática, amor, natureza, eles fizeram perguntas sobre tudo. Assim nasceu a filosofia. A filosofia é uma maneira de estudar e descobrir o mundo, fazendo perguntas e utilizando a razão e a lógica para encontrar respostas. Na Grécia Antiga, viveram muitos homens sábios que fizeram perguntas que tinham respostas muito difíceis. Por exemplo, do que todas as coisas são feitas? Tudo no universo é composto de apenas 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Através dessas discussões, os gregos formulavam ideias que a ciência só conseguiu provar milhares de anos depois. Eu acho que toda matéria é composta de partículas muito pequenas, tão pequenas que não podem ser divididas. Eu vou chamá-las de átomos. Os antigos filósofos gregos debateram sobre muitos temas, o que muitas vezes provocava inúmeras discussões entre as pessoas que pensavam de uma maneira e as que pensavam de outra. Suas contribuições provocaram um impacto enorme na maneira como vemos o mundo hoje. O foco na tentativa de responder a perguntas de uma forma lógica e comprovada foi a base para o método científico e, portanto, a base para estabelecer o modo como encaramos a ciência hoje. Alexandre o Grande. Havia um homem na Grécia que, desde muito jovem, teve o maior sonho que alguém poderia ter. Esse jovem, chamado Alexandre, era o filho do rei Felipe II, rei da Macedônia. Alexandre decidiu partir para uma longa viagem com um objetivo ambicioso. Quero me tornar o maior conquistador de todos os tempos e governar o mundo. A viagem de Alexandre começou na Macedônia, no ano de 334 a.C. Aos 20 anos, esse jovem guerreiro formou um exército que era treinado com técnicas avançadas para a época. Foi assim que alcançou façanhas incríveis. Vamos ver, eu já conquistei aqui, e aqui, e aqui, e quase todo o mundo antigo. Eu conquistei até aqui. O Império de Alexandre uniu o mundo ocidental e o oriental, e assim difundiu a cultura grega. Quando Alexandre o Grande criou seu império e centralizou o poder, ele se contrapôs a um dos princípios fundamentais do espírito grego. Assim, muitas cidades que antes eram independentes passaram a ser governadas por um único homem. Com a morte precoce de Alexandre, que não deixou herdeiros, chegava ao fim a época da Grécia Clássica. Apesar de pouco tempo de vida, apenas 33 anos, Alexandre o Grande conseguiu ser um dos maiores nomes da história da humanidade. Não só pelo que ele dominou, mas pelo que ele perpetuou. Uma cultura grega, uma cultura helênica, por isso, período helenístico. Meus queridos, eu concluo com assim com vocês, o estudo sobre a Grécia Antiga. Espero que tenham entendido. Um ótimo estudo para vocês e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.